Qual é o significado real do poder? Alguns poucos tolos diriam que o poder é a força, a capacidade física de impor-se contra as adversidades, onde poucos poderiam exercer autoridade sobre vários. Outros ainda, mais tolos, concordariam que o poder é realmente força, a capacidade militar de comandar um exército, exercendo a autoridade de vários sobre muitos. Os maiores tolos reverberariam ainda mais alto que o poder é inegavelmente força, a capacidade de controle econômica, cultural, religiosa, midiática e política, que exercia a autoridade de muitos sobre milhares. Se perguntasse a mim, no que acredito, diria simplesmente que poder é poder, a capacidade inata de exercer a autoridade, a capacidade de ser capaz, a qual um poderia comandar inúmeros. E o que estou tentando fazer neste momento, neste instante, estou tentando ter poder. Se estivesse na minha situação, também gostaria de ter uma grande capacidade física. Entretanto, eu não acho que serviria de algo ter força, até porque os vidros eram a prova de bala. Vou ser sucinto e explicar. Estou preso dentro de uma cápsula de vidro à prova de balas, e há uma grande quantidade de fumaça invadindo o lugar. Antes de perder a consciência por completo, relatarei como fiquei preso aqui. Eu sinceramente nunca me considerei alguém com sorte. Também não sou bonito ou inteligente. Essas características na verdade são frívolas na minha opinião. Alguém era sortudo por nascer rico? Alguém era bonito quando se comparado a outro? Alguém era inteligente por ter boas notas na escola? Tudo baboseira. Um desabrigado se diria sortudo por achar um lugar para dormir. Um feio diria que é bonito quando comparado a alguém deformado. Um idiota poderia governar um país. Então, o que distinguia os melhores dos piores? E por isso passava meus dias me perguntando: como cheguei até aqui? Sem ter grandes características marcantes, muito pelo contrário, eu alcancei o topo social entre os meus iguais. Pensava em tudo isso sentado sobre a minha cama solitária. Olhava ao redor ainda meio sonolento, bocejando devagar. Meu quarto estava completamente vazio de existências e cheio de objetos de grande valor. Não pense errado, não eram joias ou bens preciosos. Eu cagueando pra esse tipo de coisa. Sinceramente, os móveis que eram caros. Porém só descobri o verdadeiro valor das coisas muito depois de tê-las comprado. Sou péssimo com esse tipo de coisa. Depois de um suspiro, levantei. Escutei o interfone tocar repetidamente, senão nem teria levantado da cama. E ele continuaria a tocar, bastante até que eu finalmente atendesse. Essa maldita casa era gigantesca. Abri a porta, forte demais para ser sincera. O barulho da pancada ressoou pelos longos corredores com um eco poderoso. Pouco me importei. O chato interfone tocou de novo, ressoou no outro eco pelos corredores. Droga. Eu estou indo! Exclamei, arrependo-me logo em seguida pelo desgraçado eco que feria minha consciência. Passei a andar para atender o maldito que perturbava meu sono. Até que andei depressa, parando apenas quando cruzei uma janela aberta e o sol do meio-dia atacou meus olhos. Já é tão tarde. Maldita janela aberta. Tranquei a janela, fechando as cortinas como todas as outras e terminei de descer. Cheguei ao grande salão, ignorando a gigantesca cápsula que ficava no meio de tudo. Abri a porta. O que você quer? Perguntei ao entregador, claramente irritado. Todos os dias é a mesma coisa. Se você vai se atrasar toda vez, então mude o horário de entrega para mais tarde. Você não é o nosso único cliente. Suspirei, ao lembrar do que era, coçando um dos olhos e massageando meu rosto. O pagamento já foi adiantado. Pode me entregar? Exclamou ele, inconformado. Toma, e espero sinceramente que não se engasgue. Ele me entregou um pacote, subiu na sua motocicleta e foi embora. Toquei o saco e já estava frio. Sendo sincero, sabia que a culpa era minha, mas ainda não conseguia deixar de ficar irritado, principalmente com as ações dele. Ele sabe com quem tá falando? Chutei a porta e outra vez me arrependi. Maldito eco! Dentro do pacote havia algo que sempre deixava preparado para comer. Enquanto andava na direção da cápsula, devorei o que é que aquilo fosse. Eu pouco ligava para o que eu comia. Nada tinha gosto. Alimentado indevidamente, entrei na cápsula e o vidro se fechou. Senti ela confortavelmente se ajustar ao meu corpo. E eu fechei os olhos. Caminhava lentamente pelo tapete vermelho, exibindo-me. Alguns diriam até que havia uma aura majestosa pairando acima da minha cabeça. Gostava de pensar que cada passo dado os meus inimigos estremeciam. Que pensamento idiota. Eu sou um pouco melancólico demais. Olhei para frente
e vi meu destino. Era um assento um pouco mais na frente. O trono que criei com os ossos de uma das mais poderosas criaturas que pisaram na terra e voaram pelos céus. Um dragão. O trono era bonito e luxuoso. Mas, para ser sincero, não era nem um pouco confortável. Notei em seguida que alguém se aproximava do salão. Eu ergui as mãos e os portões se abriram, revelando minha serva pessoal. Sorri, olhando seu corpo escultural. Sua pele era de cor verde brilhante e vívida. Meus olhos viajaram livres, descendo até o par de cipós que desfilava de ambos os lados da cintura dela. Costumava usá-los como membros adicionais e auxiliares, que lhe ajudavam a cumprir as tarefas designadas. A maior dessas tarefas era ser um belo colírio para os meus olhos. Contudo, seu verdadeiro papel era noticiar-me e servir o chá. Chá era a única bebida que me acalmava. Chegando do meu lado, ela abriu um sorriso enorme, mostrando todos os dentes. Tocou meus ombros com suas mãos macias e deslizou para as minhas costas, massageando devagar. Mestre? Disse com uma voz suave, macia aos ouvidos, que chegava a acelerar o meu coração. O ataque já está sendo realizado. Alguns milhares morreram, mas nossos chefes de andar têm confiança na vitória. Meus parabéns. Deixei um sorriso escapar, embora não fosse um de satisfação. Estava mais para escárnio, já que era uma aceitação daquilo que previ como inevitável. A conquista não me trouxe nada de gratificante. Gesticulei, chamando-a para mais perto. Carinhosamente, passei a mão pelo seu belo rosto, deslizando meus dedos para perto dos lábios dela. E neste momento, fiquei infeliz. Sua pele era realmente macia. Tocá-la, tê-la, enchia meu coração de emoções indescritíveis. Era incrivelmente real, como se ela fosse um verdadeiro ser vivo. No entanto, eu conhecia a verdade. Eu não sei dizer se na realidade era apenas um problema meu. Porém, o sentimento jamais partia. O salão majestoso, a serva fiel, o ouro e a prata, todos falsos, meramente dados dentro de um servidor. Eles eram um amontoado de zeros e uns. Uma programação tão avançada que construiu uma mímese quase perfeita. Quase. Os mínimos detalhes ainda revelavam a essência robótica. Ela parecia ser real. A pele era quente e macia, e sua respiração tocava minha pele, viajando pelo meu pescoço. Entretanto, não deixava de ser uma existência digital. Ela era atraente, porque eu a fiz ser atrativa. Ela me idolatrava, adorava e amava, porque eu a fiz desta forma. Eu a quis desta maneira. Ela nunca fez escolhas. Nunca poderia retirar dela a liberdade que nunca teve. Jamais a conquistei. Eu a criei. Quando percebeu que eu me afastei, puxou de novo minha mão para o seu rosto, descendo até seu queixo. A luxúria queimava nos seus olhos e um nojo me descia a garganta. Neguei seu toque e suspirei pesado. Retornei aos meus velhos pensamentos. Tédio. Quando será que abandonei meu entusiasmo e minhas paixões? Quando vi este lugar pela primeira vez, tornei-me um entusiasta. Era uma pessoa proativa e curiosa, um verdadeiro aventureiro. Desbravei, conquistei, brilhei apenas para chegar neste ponto de incertezas. Apesar deste mundo nunca realmente ter sido verdadeiro, nada ao meu redor era como antes fora. Sempre havia um sentimento amargo. O mundo que eu estava era uma simulação. Uma realidade virtual chamada Vanglória, o maior VR MMORPG do mundo. A escala desse jogo era tão grande que toda a economia do mundo era afetada por ele. A maior parte da população jogava recorrentemente, quase como um trabalho. E, entre os bilhões de jogadores, eu era o mais qualificado. Seja poder, riqueza, os números, sou o melhor do mundo. Percebi, porém, algo tarde demais, apesar de já ter amado neste mundo. Ele jamais seria a realidade. O mundo era entediante, mas real. Vanglória era incrível, mas falsa. E eu estava sozinho, em ambos os lugares. Mestre, os chefes de andar conseguiram! Gritou a serva, entusiasmada. Acabou por chamar minha atenção e me tirar dos pensamentos. Rapidamente estendi a mão para o ar. Uma esfera azul surgiu nela, e dela, algumas imagens começaram a surgir, cobrindo todo o meu campo de visão como uma tela azul. Milhões de monstros andavam em direção a uma gigantesca torre. Carregavam com eles os espólios de uma dura batalha. Eu realmente venci. Dentro de Vanglória, a liberdade era imensa.
Era possível fazer quase qualquer coisa. Às vezes, mais do que no mundo real. Ele era tão gigantesco quanto Júpiter. Portanto, mesmo após anos do seu lançamento, os jogadores por um longo tempo conheciam apenas um único continente. Recentemente, outro foi descoberto. O supercomputador que controlava a Vanglória também criou esses seres vivos, NPCs. Eles que possuem uma inteligência artificial surrealista. Com tanta liberdade, o mundo real tornou-se obsoleto. As pessoas passaram a migrar para a Vanglória, quase abandonando a realidade. Tudo passou a se basear no jogo. A economia, a cultura, a política, os esportes, tudo. Os melhores jogadores eram celebridades. Reis eram ricos, imperadores, milionários. E, entre todas as milhares de pessoas, eu era o melhor. O melhor do mundo. Isto, porém, outra vez, me fez pensar naquilo, outra vez. Aquela pergunta que sempre me fazia ao acordar. Como cheguei até aqui? Eu mereço tudo isso? Por ora, decidi continuar levando as coisas como eram, usando de um coloquialismo comum, empurrando com a barriga. Emito uma ordem! Todos devem retornar para a masmorra! A missão foi cumprida! Proclamei, para a serva ao meu lado. Por um segundo, a emoção me percorreu, e abri um sorriso que ia de orelha a orelha. A serva desapareceu no ar. Fui cumprir minhas ordens. Alguns segundos se passaram, e logo uma tela cheia de mensagens surgiu na frente dos meus olhos. Monstros retornaram à masmorra. A conquista ao continente foi bem sucedida. Os espólios estão sendo entregues. Parabéns ao usuário por ser o primeiro jogador a destruir um continente. Emblema de fogo, adquirido. Emblema da morte, adquirido. Emblema élfico, adquirido. Uso do caldeirão, adquirido. Após um início difícil, quando eu comecei a jogar, consegui uma classe raríssima que me ajudou muito. O sistema do jogo havia sido criado para que os jogadores pudessem gerenciar tudo sozinhos, ou seja, cidades, reinos e impérios poderiam ser administrados por usuários. Vários jogadores montaram clãs com o objetivo de subjugar os demais, mas eu, completamente sozinho, fui o único a concluir esse feito. Todos que me enfrentaram morreram em batalha, ou fugiram para o outro continente recém-descoberto. Assim que pensei neste novo continente, meu novo parque de diversões, a serva retornou e eu a observei com cuidado. Ela sempre tinha um sorriso no rosto, era muito realista, mas os pequenos detalhes, quase imperceptíveis, eles me faziam perceber que, apesar de tudo, ela não era um ser vivo. Mestre? Chamou. Pode falar, respondi, com desinteresse. Alguns chefes morreram. Nossos danos foram imensos. No entanto, com os espólios recebidos, poderemos reconstruir tudo em cerca de 3 meses e, em mais 3, as forças irão triplicar. Entendo. Obrigado. Ainda com tédio, comecei a planejar os meus planos subsequentes. Meu próximo objetivo era dominar o restante desse falso mundo. Serva, prepare meu caldeirão. Sinto que hoje poderia avançar nas minhas experiências. De repente, minha visão começou a ficar turva. O chão começou a tremer, como se um terremoto acontecesse dentro da minha cabeça. Percebi que era apenas comigo, pois a serva se mantinha de pé tranquila. Mestre, o que houve? Exclamou, como sua voz ecoando pelo gigantesco salão. Não estava conseguindo entender minha situação. O mundo inteiro tremia, mas era apenas para mim. A serva continuava de pé, como se nada estivesse ocorrendo. Logo em seguida, uma dor de cabeça destruidora, igual 1000 agulhas chocando-se contra minha cabeça e descendo, abateu meu corpo até os pés. Rapidamente saí do jogo, vendo pela última vez o rosto da minha serva. Ao desconectar, abri os olhos devagar e vi o maior dos pesadelos. A luxuosa cápsula, dita como um avanço no campo que foi criada. Tal item que gastei uma enorme fortuna para obter. Tremia por inteiro e tinha fumaça saindo pelas laterais. A cada tremor, balançava de um lado ao outro, jogando meu corpo junto e girando em todas as direções. A pior parte, eu estava dentro, trancado. Sem pensar direito, comecei a bater enlouquecido. Bati e chutei, tentando desesperadamente fugir. Quando a circulação de ar cessou e a fumaça começou a entrar, senti que meu coração sairia pela boca. O vidro blindado não permitia fuga. Meus gritos de socorro ressoaram pela casa,
porém sabia que ninguém viria. Apenas o som do ego vazio explodia em meus ouvidos. Droga! 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 A máquina que me permitiu subir ao topo do mundo tornou-se uma armadilha mortal. Eu caí nela. Diziam que ao morrer por intoxicação de dióxido de carbono, você simplesmente apagava. Porém, comigo foi diferente. Meus olhos pesaram. Minhas mãos tardaram ao bater contra o vidro, que já estava ensanguentado a este ponto. E minha mente ficou confusa. Realmente morrerei assim? Era tarde demais para arrependimentos. Ao menos, eu me apeguei naquele orgulho que, apesar de tudo, mantinha até o fim. Quando meus pulmões se encheram de fumaça e meus olhos finalmente cansaram de tentar segurar o peso, pensei, sou o melhor do mundo. Um homem de meia idade estava de pé em uma sala escura. Alguns fios de cabelo caíam sobre a mesa, e os outros brancos estavam surgindo, mais do que o normal para a sua idade. Ele tinha uma expressão séria no rosto. Ele foi eliminado? Perguntou com um olhar de raiva. O Alvo 03 foi eliminado com sucesso. Uma voz mecânica soou junto ao brilho verde que piscou do vazio. Ótimo. Continue com a expansão do jogo. Inventarei que a máquina dele estava com problemas. Salve os dados que obteve e os armazene para que isso nunca mais ocorra. Houve um problema. Todos os dados de monstros, itens, habilidades e estatísticas relacionadas ao Alvo 3 foram completamente excluídos. O quê? Revise tudo outra vez! Um brilho verde piscou e, meio segundo depois, a voz voltou a soar. Eles não foram excluídos. O homem suspirou. Sentiu-se aliviado, mas apenas por um curto período de tempo, pois a voz logo concluiu a sua fala. Aparentemente, uma parte da minha matriz de comando inteira, um pedaço de mim, foi excluído junto da eliminação do Alvo 3. Isso é impossível! Revise tudo! Aquele desgraçado! Mesmo morto consegue acabar com todo equilíbrio que montei! De repente, toda a sala escura se iluminou com milhares de luzes verdes. Aquele era o supercomputador que controlava a Vanglória. O homem era o criador desta máquina e do mundo que havia dentro dela. Uma imagem desceu do teto. A foto de um jogador, Caim. Ele havia destruído o equilíbrio do jogo e, consequentemente, destruído tudo que o administrador-chefe construiu. Na imagem estava um número e uma palavra. Alvo 3 eliminado. Era muito estranho, essa sensação de inexistência. Eu não conseguia sentir nada. Minha consciência vagava em um vazio sem pensamentos, sem tato. Não era uma sensação triste ou solitária. Era apenas o nada. Então, algo mudou. O espaço ao redor se abriu e minha consciência voltou a racionalizar. Na minha frente, uma gigantesca parede se apresentou imponente. Ela era difícil de descrever, já que eu não conseguia ver. Mas sabia que ela estava ali, enchendo todo o infinito daquela existência singular. Uma estranha força me dizia para não me aproximar daquela parede. Porém, um sentimento instintivo me fazia querer ir. Procurando o mundo com similaridade. Mundo encontrado, iniciando o processo de renascimento. Aquela voz no vazio que ressoou em minha mente lembrou-me da primeira mensagem importante que recebi ao entrar no jogo. A mensagem que me fez alcançar o topo de Vanglória. Classe Mestre da Masmorra adquirida. A dublagem anterior foi feita pelos membros da equipe do Esquadrão, uma produção da YOLO Fanubis. Caso queira ter a sua história dublada por nós, entre em contato com a equipe da Nobel Brasil. Quem sabe a sua história pode ser a próxima? Nos veremos em breve.